Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 10º dia do devocional da Caminhada de Oração 4. Hoje é 30 de abril de 2019. O tema de hoje é Olhe para o que você tem. Ontem, irmãs, nós falamos sobre como imagina a sua alma, como o homem imagina a sua alma, assim ele é. E nós estávamos, assim, falando para que a gente pudesse começar a sonhar, né? Porque a gente pudesse começar a imaginar e desejar aquilo que está no nosso coração, o estilo de vida que a gente sonha, né? A casa que a gente sonha. E isso é muito importante para a gente. Você começar a sonhar com o estilo de vida que você quer ter, né? Porque Deus nos criou para sonhar. Deus é um Deus de sonhos, né? Ele sonhou com a gente, ele projetou, ele sonhou ali com a nossa redenção e ele mandou o seu Filho amado para nos redimir. Então Deus é um Deus de sonho, né? Ele está esperando aí para vir nos buscar, que também é um grande sonho. Então, que a gente possa sonhar, tá bom? Mas eu ainda quero falar um pouco mais deste tema e porque, como eu sempre falo, e nós temos que tentar buscar, tudo é o equilíbrio, não é verdade? Então não adianta a gente ser sonhador e gastar às vezes toda a nossa vida, toda a nossa energia em busca de coisas, em busca de satisfações, porque a vida é muito mais que isso. Então tudo é um equilíbrio, né? A gente vai lá e a gente vem cá e a gente fica no equilíbrio do meio. Então hoje eu quero falar sobre olhe para o que você tem, porque falar sobre falar sobre sonhar e ter é muito bom, né? Mas e será se nós estamos olhando para o que nós temos, para aquilo que Deus já nos deu? Então vamos para o devocional de hoje. O versículo-chave é 2 Reis, o texto-chave, né? 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Certa mulher, das mulheres do discípulo dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravo. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Disse-me, que é o que tens em casa? E ela respondeu: A sua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: Vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o teu azeite em toda aquela vasilha, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, ela disse a um filho: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vive do resto. Essa palavra é tão tremenda, né, irmãs? Mas eu quero focar nessa frase que ela falou. Quando ele pergunta para ela: O que você tem em casa? E ela disse: Eu não tenho nada. Ela disse: Eu não tenho nada. E aí é como se ela se lembra: eu tenho uma botija de azeite. Mas quando ela disse: Eu não tenho nada, é como se ela desprezasse o azeite que ela tinha, né? É como se aquele pouco não fosse nada. E muitas vezes na nossa vida tem sido assim. Se a gente olhar para nós, irmãs, com um olhar verdadeiro, genuíno, a gente vai entender que nós temos muito mais do que precisamos para viver. A ansiedade do dia a dia, as ilusões do mundo. Eu até ontem citei, né, que a gente possa usar as redes sociais para nos motivar, mas tudo isso com muito equilíbrio, muita direção do Espírito Santo, porque também as redes sociais, ela também pode ser uma grande concupiscência dos olhos. E a concupiscência dos olhos, ela nunca farta. Aqui eu deixei o versículo. Deixa eu ver se eu coloquei o versículo aqui.
Mateus 25, 28, deixa eu ver. Mateus 25, 28 fala assim, não coloquei. Não coloquei. Mas a palavra de Deus diz que os olhos nunca se farta, assim como o inferno aqui, Provérbios 27, 20, achei. O inferno é a perdição, e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfaz. Então, a internet como, não a internet só, né, irmã, mas uma revista, um livro com boas figuras, com algo que chama a nossa atenção, é muito bacana para nos motivar, né? Desde que nós estejamos curados, centrados na palavra, para que a gente possa realmente ser motivado a melhorar, a fazer algo melhor para o nosso bem-estar, para a nossa casa, para a nossa família. Quando nós vemos uma receita bacana, a gente vai lá e faz aquela receita e aquilo traz um bem-estar para nós. Mas se nós nos deixarmos levar, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e tudo é controlado pelo sistema do mundo. Se nós nos deixarmos nos levar pela vaidade do mundo e pelo sistema do mundo, os nossos olhos nunca se fartam. Então, o inimigo, o que ele quer é isso, é escravizar a gente a se matar de trabalhar para poder adquirir coisas e coisas e coisas. Eu lembro de uma pregação que eu ouvi uma vez da Joyce Meyer, e ela falando sobre, às vezes, coisa que você se matou para ter, hoje ela é considerada um lixo. Você vai no lixão, né? Talvez aquilo lá tá jogado lá, né? Uma televisão antiga, um celular que hoje não vale mais nada, e por aí vai. Então, assim, nós temos que ver e avaliar e apreciar e sermos gratos. O avaliar o que a gente tem caminha junto com a gratidão. Se nós não formos gratos pelo aquilo que nós temos, é o que a palavra de Deus diz aqui, que eu vou ler agora, que é o Mateus 25, do 28 ao 30, que é a parábola dos talentos, né? Não vou ler a história da parábola dos talentos, mas eu vou ler esses versículos que fala assim. No versículo 28 fala assim, quando o que tinha um talento enterrou o seu talento, não multiplicou, o Senhor, dono dos talentos, fala assim, tirem o talento dele e entregue ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, irmãs, eu não entendia muito bem essa palavra. Quando eu lia essa palavra, eu falava, gente, mas que coisa estranha. Até o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu achava isso tão complicado de entender, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas aí o Espírito Santo foi me ensinando. Não é que ele não tinha, ele é que não cuidou, não multiplicou, não agradeceu e não usufruiu do que ele tinha. Então, até o que não tem, lhe será tirado. E vocês já prestaram atenção que é assim mesmo? Uma pessoa que não aprecia o que ela tem e que ela não trabalha em cima daquilo ali, até o que tem lhe será tirado. Já prestaram atenção que parece que quanto menos tem e não exerce esses princípios da gratidão ao Senhor, de observar aquilo que Deus tem dado, a pessoa vive naquele ciclo de dificuldade, miséria, dificuldade. Parece que é um abismo sem fim, né? Nunca se resolve. Por causa disso, por causa que nós não estamos avaliando o que nós temos. Essa parábola dos tesouros, do tesouro fala, né? Ele tinha um tesouro. Os outros dois conseguiram fazer, um multiplicou, era 2 que ele tinha, virou 4, o outro era 5, virou 10. E é interessante que ele tira e dá para o que tem mais. Então, quanto mais nós aprendemos a multiplicar aquilo que Deus nos deu, né, com um propósito, com um desígnio, tudo é propósito, irmãs, tudo.
A nossa casa é um propósito. Tudo que nós temos tem que ter propósito. E eu tô percebendo aqui, irmãs, que na escrita aqui misturou um pouco alguns versículos, mas vocês vão entender, né? Vamos ler Provérbios 23, de 4 a 7, que foi o que eu falei ontem, né? Não, vamos no 5, Provérbios 23, de 4 a 7. Vamos ler tudo. Não te fadigues para seres rico, não aplique nisso a tua inteligência. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelo céu. Não coma o pão do invejoso e nem cobice os seus delicados manjares. Então, nesse trabalhar de que nós não temos, de que nós temos que avaliar o que nós temos e não desprezar achando que o que temos é nada, nós precisamos vigiar com a inveja. Nós precisamos vigiar com a cobiça. Porque muitas vezes, uma frase que eu ouvi quando eu fiz um curso de finança, nós gastamos o que não temos, compramos o que não podemos para impressionar pessoas que nem gostamos. Então, nós temos que avaliar a nossa vida. Como é que nós estamos caminhando? Nós trabalhamos todos os dias, gastamos a nossa vida, a nossa energia para cumprir propósito, para suprir a necessidade da minha família, para o bem-estar, ou nós estamos nos matando de trabalhar para futilidade, para inveja, para cobiça e para satisfazer o olhar altivo que nunca se farta. Então, nesta manhã, irmãs, que o Senhor venha curar os nossos olhos. A palavra de Deus diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. E nós precisamos ter os nossos olhos curados para nós enxergarmos aquilo que nós temos, né? Para que se abra diante de nós a bênção da prosperidade dentro daquilo que nós já temos. Que nós venhamos ter um coração alegre, um coração satisfeito. Aí aqui fala que a viúva, ela achou que não tinha nada, mas ela tinha uma botija de azeite, que nas mãos do Senhor, colocado diante do Senhor, aquilo se multiplicou, se multiplicou, se multiplicou. E assim é o que o Senhor quer fazer na nossa vida. E aí, o homem de Deus fala para ela: vai, vende e paga suas dívidas. Irmãs, quantas vezes existem pessoas talentosas, né, cheias de talento, às vezes na culinária, às vezes na confeitaria, às vezes na costura. Você sabe que eu percebo que essas profissões, por causa desse glamour da internet, por causa de hoje em dia, o ser chique e famoso é aparecer, o ser chique e famoso é virar blogueira, é ter tudo muito lindo, impecável, viagens maravilhosas. A gente pode acabar desprezando grandes talentos. De repente, Deus quer prosperar a pessoa na área que ela tem o talento, na área da culinária, né? Na área da costura, mas o mundo tem colocado para ela que para ser próspera, feliz e poderosa, não é esse o caminho, né? Então a pessoa tem que ser uma pessoa bem, entender o propósito do Senhor na vida dela. Eu amo quando eu leio, eu não sei bem se está em Levítico, Deuteronômio, ali quando Deus vai falando da construção das coisas que ele queria, né, do tabernáculo, de algumas coisas que Deus queria que Moisés construísse, ele fala, chama os perfumistas, chama os que têm especialidade em pedrarias, o que tem especialidade em bordados, e o próprio Deus dava dons para esses homens, né? A gente vê ali Esdras, Neemias, era copeiro do rei. Essa profissão era uma profissão muito comum, ser copeiro do rei, servir ao rei.
E eles todos cresceram e fluíram nos seus dons, nos seus talentos, numa profissão simples. O que é um copeiro hoje, não é mesmo, irmã? Mas que a gente possa avaliar o que a gente tem. O que que você tem, né? Então comece pelo que você tem. Comece pelo que você tem. De repente Deus quer derramar sobre a gente uma unção de empreendedorismo. Mas o mundo tem sufocado os nossos dons, os nossos talentos. Ah, não vou fazer esse tipo de coisa, não. Isso não tá na moda, isso não combina, não vai ser isso o sucesso. E aí faz o que acontece com esse homem que escondeu o seu talento. E a Bíblia diz que aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Que nós possamos ter temor de perder até o que nós temos. Cada dia, quando nós levantarmos, avaliarmos a nossa vida, a gente seja grato por tudo que Deus tem nos dado. A gente continue sonhando com o que a gente gostaria que fosse melhor, com o que a gente pode melhorar, né? Quando eu falei ali da casa, tenha liberdade, irmãs, de sonhar, de desejar mesmo que você tenha algo funcional, que você tenha uma casa bacana, né? Entenda seu estilo, ninguém tem que copiar ninguém, igual aqui tá falando, né? Não coma o pão do invejoso, não coma o pão do invejoso. Seja você mesma, não importa o seu gosto, é o seu gosto e acabou, você não tem que copiar a moda, né? Como diz a minha filha, ela é bem. Ela fala assim, mãe, você tem um estilo. Eu falo, qual que é o meu estilo, filha, de decoração? Ela, seu estilo é o estilo bagunçado. Eu credo, por quê? Ela falou, porque você mistura tudo. Você mistura tudo, você não quer saber se combina, se não combina, e seu estilo é bagunçado. Aí, porque ela já é toda. Tem que ser cinza, tem que ser branquinho, tem que ser tudo, né, se possível, mais clear, mais claro. E eu já gosto de coisa colorida. Eu gosto de móveizinhos coloridinhos, verdinho, água, tudo que é clarinho, verdinho, água, às vezes nem sempre clarinho, né? Tem móveis rosa goiaba. Eu gosto disso. E ela faz seu estilo bagunçado. Então, descubra o seu estilo, invista naquilo que Deus quer para você. Cuide de você, cuide da sua saúde, crie um ambiente de paz. Vou falar uma palavra que uma prima minha fala: faça do seu lar um pedacinho do céu, né? Nosso lar, irmã, ele tem que ser algo prazeroso de estar. A gente já passa o dia fora, especialmente as crianças aqui, né? Crianças aqui 8 horas de escola. E aí, se ela chega em casa e não tem um lar aconchegante, não tem uma comidinha, né, que vai dizer para ela que ela é bem-vinda, que vai dar o senso de pertencimento. Nós precisamos desenvolver esse senso de pertencimento. O nosso marido tem que chegar em casa e entender que ele pertence àquele lar. E nós temos que chegar na nossa casa e entender: esse é o meu porto seguro, esse é o lugar que eu pertenço. E tentar criar lugares, né, ambientes na nossa casa que vai trazer esse aconchegante, né, esse lugarzinho aconchegante que vai nos motivar, que vai nos descansar. Mas para isso, irmãs, não precisa gastar, não precisa a gente sair por aí fazendo dívidas. E é até interessante uma coisa aqui, quando eu gosto muito de finanças, e quando a gente observa aqui na vida desse discípulo dos profetas, e ele faleceu e ele deixou a mulher endividada, a ponto de correr o risco de perder os filhos. A palavra de Deus, ela tem todo o ensinamento, e especialmente em finanças. Depois, mais para frente, eu devo fazer áudio sobre finança. Ele ensina tanto sobre finança, né? Ensina que a gente não deve dever, que é um versículo que eu amo muito. Só não decorei onde está, que eu tenho um problema de decorar onde está versículo. Mas eu amo esse versículo, né? Você quer aprender sobre finança, começa com esse versículo: a ninguém deveis nada a não ser o amor. Então, quando a gente fala dessa mudança de avaliar a nossa vida, muitas vezes tão endividado está todo mundo,
comprando, comprando, comprando. Para que tudo isso? Quieta a alma, né? Senão a gente gasta toda a nossa energia em trabalho para fazer aquilo que eu falei. Gastamos o que não temos, compramos o que não podemos, para impressionar pessoas que nem gostamos. Que Deus nos livre deste mal. Então, irmãs, é isso que eu quero compartilhar nesse dia. Olhe para o que você tem. Hoje eu vou citar alguns nomes aqui, e eu quero citar, a Andrea já está fazendo a 4ª caminhada de oração comigo, uma amiga lá do Brasil. Ela, quando ela fez a primeira, ela falou que deu um ânimo nela, que ela resolveu voltar a fazer lacinhos de cabelo para meninas. Ela faz uns laços lindos, ela começou a colocar na loja dela para vender. Então, assim, isso foi muito gratificante para mim ouvir isso. Outra coisa que eu quero também citar aqui, quero agradecer a Karine, que me deu a dica de como bloquear aqui as ligações, que é quando você coloca o seu celular no modo avião. Quero agradecer a ela por causa disso. Aquele Instagram que eu citei, né, ontem, as esposas virtuosas, foi a Ruama que me indicou. Ruama também faz a caminhada comigo já desde o princípio. É uma menina jovenzinha, uma jovem senhora, né, com menos de, deve ter nem 35 anos, não preciso falar a sua idade, né, Ruama? Mas ela é uma menina preciosa, tem uma família linda, de 3 filhos, ela mora aqui nos Estados Unidos, e super cuidadosa. Pensa na dona de casa, assim, que, show de bola. Quem dera eu, com 42, tivesse 10% desse dom e desse talento dela para casa. E ontem, eu também conversando com a Karine, que também já faz a caminhada comigo desde o princípio, lá do Brasil, e ela falou algo que eu quero falar para vocês que eu achei fantástico e eu nunca ouvi daquela maneira. Ela falou que ouviu um pregador dizer, quando Jesus diz assim: eu estou indo preparar-vos uma morada. E esse pregador disse que ele estava indo preparar uma morada porque ele estava preparando de acordo com a nossa personalidade. E aí ela disse que ela e o filho começaram a conversar e o filho perguntava para ela: mãe, como vai ser a sua morada? Como você imagina? Qual que é o seu estilo? Né? Que tem a ver com o que a gente estava falando de decoração. E eu achei fantástico, que eu nunca ouvi dessa maneira. Né? Isso são interpretações, né, irmãs? Lógico que tem um fundamento maior, mas são interpretações que nos levam a pensar. E é verdade, né? Se o nosso Deus nos ama na nossa peculiaridade, e Ele que te deu os seus dons, seus talentos, seus gostos, eu não duvido que Ele há de preparar um lugar conforme a nossa personalidade, né? A Bíblia diz que nós vamos ter as nossas casas e é isso. Eu quero agradecer essas meninas por esse compartilhar. Eu estou nessa caminhada de oração, todas eu sou, mas essa eu tenho sido muito edificada, muito. Tenho sido muito grata a todas com as suas participações, com seus testemunhos, né? E compartilhamento. Também ontem conversei com a pastora Ângela, de São Paulo, que estava contando que ela sempre foi uma mulher que gosta disso, gosta da organização, gosta de cuidar da casa. E é isso, irmãs, vamos aprendendo umas com as outras, vamos nos dispondo, vamos entendendo que cada um tem o seu dom, tem o seu talento, e você não precisa ser igual a ninguém, mas você tem que entender os seus dons e os seus talentos, tá bom? Acho que é só isso. Hoje eu estou um pouquinho avoada, irmãs, porque eu estou começando a querer gripar e então estou meio desentonada, mas que o Senhor tenha falado conosco, porque o mais importante é a palavra dele. Então, acho que é isso. Eu vou deixar um outro Instagram aqui que a Ruama também me mandou para fechar esse assunto. Eu vou deixar a foto, especificamente já na foto que ela me mandou. Eu fiquei impressionada com o capricho, com a dedicação da pessoa desse Instagram. Independente da situação que a casa dela está, né, em construção, reforma, não sei, mas o capricho e a dedicação desta mulher me chamou a atenção. E eu vou deixar também o próprio texto que ela escreveu na legenda, que tinha tudo a ver com o que a gente está falando de ontem e hoje, tá bom? Então é isso, busque se inspirar. Em primeiro lugar, se inspire na palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela é a fonte de tudo que nós precisamos. E, em segundo lugar, deixe o Espírito Santo te guiar até pessoas, até relatos de vida que pode transformar a sua vida. Deus tem usado muitas pessoas. Aquele que se coloca na brecha, Deus usa, né? Então, olhe para o que você tem e cuide-se do que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, como diz em Apocalipse, não é mesmo? Então, um beijo, tenha um bom dia, em nome de Jesus.